Então vamos lá. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Eu estou aqui, né, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão nesse início de projeto, né, de elaboração da nossa LOA, né, Lei Orçamentária Anual, retirando as dúvidas, ou pelo menos tentando, junto com vocês, retirarmos as dúvidas referentes à previsão da receita, tá certo? Eu acredito que todos vocês já trouxeram algumas dúvidas, do seu preenchimento. Hoje eu vou trazer a portaria 710 só sobre recursos de fundos, certo? Que nós localizamos junto com a controladoria, com a participação da Controladoria Geral do Estado, né? Eu quero dizer para vocês que nós vamos passar por duas fases. Quais são as fases que nós vamos passar? Nós vamos ter aquela fase a inicial que nós tivemos, que foi a portaria 710, modificada pela 925, sentamos com a CGE e ela elaborou, né, a CGE elaborou o DIPARA das fontes que eram e que passariam a ser. Qual foi o segundo momento? Nós percebemos que alguns de vocês têm particularidades que mesmo com todo o esforço da controladoria, né, e com algumas pouquíssima participação nossa em relação a isso, que nós deixamos muito à vontade a controladoria, até porque ela está à frente, né, desse dia a dia de vocês. Então, com algumas exceções surgiram e nós vimos que foi necessário uma nova atualização, e essa atualização foi feita. Então, eu gostaria de pedir licença a vocês e gostaria, mais uma vez, de pedir para que todos anotassem suas questões, que eu vou abrir, tá bom, gente? Para todo mundo tirar as suas dúvidas. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou pedir licença e vou compartilhar com vocês a portaria normativa, né? A portaria 710 de fevereiro da STM, tá bom? Vou compartilhar agora com vocês. Todos estão vendo? Tá tudo bem com... Eu vou pedir a você, Wilma, que você dê um legalzinho assim, que eu estou olhando para você, eu já sei que você está vendo a tela. Se você der um legalzinho aí. Ou alguém pode, por favor, abrir o áudio. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o áudio para vocês, para que alguém fique me respondendo. Tá ok, dá para ler, viu? Pelo celular dá para ler, Josilene. Dá? Ah, então ótimo, Walter. É Walter, não é? Isso. Que bom que você está participando. Pronto. Todo mundo teve oportunidade, né? Todos vocês tiveram acesso a esse material, fiz questão de compartilhar com vocês. E nós temos aqui a fonte que nós indicamos, né? A Controladoria e a CEPLAG, né, concorda que a fonte de recursos dos fundos é a 759, tá? Vamos lá para a 759. Ela diz o seguinte: controle dos recursos vinculados a fundos, com exceção dos fundos relacionados à saúde, educação, assistência social, né? E aos regimes de previdência. Por quê? Esses outros fundos, com essas respectivas referências aqui, eles têm fonte específica, tá certo? Seria o 759. Aí nós temos outras indicações que nos chamaram a atenção. O caso do Detran, né? Só para vocês fazerem um comparativo, o Detran tem arrecadação própria de taxas de veículos, né? Tá? Então, nós vimos que o Detran não é o fundo, tá, gente? Estou só fazendo uma comparação. Ele entra aqui, ó, tá vendo? Ó, na 752. E percebemos também que alguns fundos de vocês são relacionados a taxas de contribuições, certo? Algumas taxas e contribuições. Vocês têm, além da sua fonte de recurso, que é aquela fonte. O que é a fonte de recurso do fundo, Josilene? A fonte de recurso do fundo é aquela que está na legislação do fundo. Todas as receitas provenientes à legislação do seu fundo entrariam
na 759, certo? No nosso entendimento que nós tivemos. Compreendido até aí? Beleza. Por que que eu estou dando ênfase a isso? Uma das questões de vocês vindas por e-mail. Por favor, gente, prestem atenção nesse momento. O que foi que um dos participantes que tem fundos, né, que dirigem, gerenciam fundos, me perguntaram. Josi, eu percebi que você pede que a legislação da Receita, a metodologia do cálculo, seja enviada junto com a previsão da Receita. O que é que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para quê? No caso de vocês, fundos, certo, gente? No caso dos fundos, hoje a gente vai falar sobre fundos. O que é que eu estou pedindo para vocês? Anexem junto a legislação que mostra, que demonstra quais são os tipos de arrecadação que o seu fundo tem. Essa é a sua metodologia de cálculo, certo? Porque quando a metodologia de cálculo é feita por nós, do Tesouro, do governo, o que é que a gente faz? A gente coloca a metodologia de cálculo encaminhada, na grande parte das vezes, pela Secretaria de Fazenda, IPC, blá, blá, blá. Mas no caso dos fundos, que tem uma legislação própria de arrecadação, o que é que você vai anexar? A legislação que diz, olha, o fundo arrecada com isso, com isso e com isso. Nós temos tais, tais e tais receitas. Ok? Essa é a pergunta. Se vocês ainda tiverem dúvidas, anote aí. Cálculo, né? Metodologia do cálculo da receita. Na questão dos fundos, em relação aos fundos, essa questão seria respondida com a legislação de vocês. Perfeito? Então, vamos lá. Inicialmente, nós tivemos algumas perguntas também relacionadas à fonte 501, tá? Joselina, eu poderia colocar como a minha arrecadação própria 501? Surgiu alguma dúvida em relação a isso. O que foi que eu pontuei aqui, tá certo? Se vocês derem uma olhada, a portaria 710 da STN começa dizendo assim, na 500, tá? Acredito que todos conseguem ver. Recursos de impostos e transferências de impostos livres de aplicação, certo? Que é a nossa fonte 100 e 101. O governo do estado, ela pode aplicar no que ela quiser. Beleza, gente? Então, é livre de aplicação. Aí ele continua, né? Deixa eu só baixar aqui. Aí ele continua. Em atendimento ao disposto no inciso 10º, né, do artigo 4º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, para identificação do percentual mínimo em aplicação, né, da ASPS, que é as Ações de Saúde Pública, né, essa fonte de recurso deverá ser associada com um marcador que identifica as despesas que podem ser consideradas para este limite. A mesma lógica será utilizada para a identificação do percentual mínimo de aplicação em MDE, certo? Então, ele começa dizendo que a fonte 500 é recursos de impostos e transferências de impostos livres de aplicação. Na 501, ele diz outros recursos não vinculados. Então, eu entendo que ele está falando de impostos também, porque ele diz outros recursos não vinculados que não se enquadram na especificação acima. O que está acima é imposto, né? Então, assim, eu estou falando isso para vocês e enquanto eu estou falando aqui, Josi, isso é prego batido, ponta furada? Eu posso estar tendo uma interpretação equivocada, mas é essa interpretação que eu tenho quando eu leio a portaria. Por isso que eu quero dizer a vocês, se vocês, na hora que vocês leram, vocês identificaram que a fonte de recursos de vocês é 501, eu não estou dizendo para vocês mudarem. Eita, Joselene, que disse que recurso do fundo é 759. Primeiro que quem está dizendo é a portaria, né? Perfeito? Outra coisa, eu estou dizendo que a minha interpretação é essa. Se ele está dizendo que todas as outras, com exceção dessas, serão incluídas aí na 501, então eu acredito que deve ser melhor analisada essa questão,
Por isso que eu não colocaria na questão dos fundos, eu não colocaria 501, certo? Até a gente fechar essas ponderações. Ok, vamos lá para que eu queria falar também com vocês. Vocês vão ver que depois da 500, vou passar bem rapidamente, tá, gente? Tem recursos vinculados à educação, então você não vai nem olhar para aí, né? Você não vai nem olhar para aí, porque nem fundos da educação estão hoje aqui. Como vocês viram, eles estariam excetuados de participar hoje. Aí, quando termina na 559, começa recursos vinculados à saúde. Então, vocês também não vão olhar para cá, porque os fundos relacionados à saúde também foram excetuados. Aí tem recursos vinculados à assistência social. Opa, aí entra o pessoal dos fundos que são relacionados à assistência social, e eu já vi Edo, já vi o pessoal, já vi que vocês estão por aqui, né? Então, assim, vamos que vamos, né, gente? Vamos aí. Estamos aqui junto com vocês. Eu acredito que vocês já devem ter dado uma olhada, só são 3 fontes, mas eu gostaria de exemplificar para vocês, ó. Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, 660. Se é no fundo, se não é no fundo, se é essa a receita, você vai colocar esta aí. Todos entenderam? Tá bom? Então, vamos lá. Transferências de convênios e instrumentos congêneres vinculados à assistência social. Eu vou passar para vocês, eu tô dando uma explanação geral, mas no final da nossa reunião, eu vou passar para todos os presentes, certo? Todos os fundos relacionados à participação de hoje, eu não vou colocar mais no grupo, eu vou disponibilizar para vocês a planilha de fontes, para que vocês queimem o juizinho de vocês, certo? A planilha com a natureza da receita, que não tem nada a ver com codificação da fonte. Codificação da fonte é isso que nós estamos vendo aqui, 700, 501, 701, 600... Não, eu estou falando da natureza, aquele código que está lá no seu anexo 10. Que quando você vai pedir uma reprogramação orçamentária por excesso, por exemplo, você precisa dessa codificação para colocar no repro. Beleza, gente? Então, só mais uma vez, quando terminar aqui, eu vou passar para vocês o de natureza de despesa da STN, mostrando aquilo que você não deve utilizar e o que deve continuar utilizando. As de natureza de receita, que é o nosso tema aqui hoje, e das codificações de fonte. O das codificações de fonte, que é esse assunto aqui que nós temos hoje. Ok? Então, vamos lá. Então, vocês viram que transferências de convênio e instrumentos transferências de convênios e instrumentos congêneres vinculados à assistência social, e temos outros recursos vinculados à assistência social. São os outros, tá, gente? Vocês vão ver na planilha que a contadoria propôs para a gente, e eu vou repetir mais uma vez, gente, mais uma vez. Não estou dizendo que você vai pegar, rasgar o que você fez e fazer de acordo com o DIPAR. Eu quero que você, junto conosco, nos ajude na elaboração, certo? Para a homologação. Ontem, né, eu estava com o secretário, doutor Gilmar Martins, e ele me fez até uma reclamação, né? Só da próxima vez me chama, até para a receita, e ele foi convidado, gente, porque a agenda realmente ficou muito apertada, e eu quero dizer a vocês que, ainda para a apresentação da PELOA, certo? Quando nós formos falar de despesa, o secretário terá um momento para conversar com vocês sobre tudo isso que estamos falando, sabe? Desses desafios para 2022, tá bom? Ele faz questão disso, vocês sabem que ele... eu posso estar dizendo aqui, vocês podem estar dizendo, não, ela está puxando a sardinha, o fogo passa a sardinha dela, mas não é isso. Você sabe que ele faz questão de participar desses momentos com a gente. Então, assim, uma das coisas que ele me falou ontem foi o seguinte, que depois que nós terminarmos todo esse processo junto com vocês, nós vamos propor uma homologação dessas fontes, certo? A gente vai definir, sentar com a CGE, bater o martelo, definido junto com vocês, e a gente vai homologar, vai publicar esse de fontes, tá bom, gente? Então, vamos continuando aqui. Então, quem é dos fundos da assistência social,
viu que só existem essas três fontes e nenhuma delas trata desse recurso seu próprio de arrecadação. Nenhuma das três. Uma trata das transferências de recursos do Fundo Nacional, outras tratam das transferências de convênio, instrumentos congêneros, e as outras de outros recursos vinculados à assistência social, certo? Então, assim, se você tem recursos de fonte própria de arrecadação do fundo, dê uma olhada na legislação referente à fonte 759, que eu acredito que é adequada para a utilização dos fundos, tá bem? Deixa eu ver aqui, tem um pessoal aqui para entrar, eu já estou admitindo eles. Só um momentinho, gente, deixa eu admitir aqui o pessoal que está entrando. Pronto, acho que... Pronto, acho que já entraram todos. Acho que já entraram todos. Pronto. Aqui nós temos os recursos vinculados à Previdência Social, né? Não existe o Fundo de Previdência Social que nós temos hoje é a PBPrev, certo? E ela já está tomando as providências em relação a isso. Então, vocês, fundos que não se enquadram nesse perfil, também não vão nem olhar para essas fontes. Recursos extraordinários, também vocês não vão olhar para essas fontes, né? E temos aqui as outras vinculações, que é os recursos próprios dos consórcios, certo? E a 898, que são os recursos a classificar. Classificação temporária, enquanto não se identifica a correta vinculação, certo? Eu gostaria que vocês não utilizassem uma recomendação, tá, gente? É uma recomendação. Que vocês não utilizassem no momento essa classificação e deixassem essa classificação para ser indicada num último momento, eu acredito que até durante a execução, pela CGE, certo? Pela CGE. Essas classificações temporárias, né? Que são os recursos a classificar, 898, de forma alguma fará parte da nossa previsão de receita, porque previsão de receita é o que você espera, né? Se você espera, certamente você consegue indicar a vinculação correta deste recurso. Outros recursos vinculados, controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada, controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enquadrado em outras especificações. Tá certo, gente? Terminamos aqui. Então, vocês viram que sobrou muito pouco para vocês classificarem. Sobrou muito pouco, certo? Tá bem assim, tá bem claro. Vocês viram que eu sei que por mais que em certo momento pareça que eles espalharam, vocês podem perceber que outros órgãos tiveram que consolidar as suas fontes de recurso e aumentar a variedade de naturezas de receita, certo? Mas, no mais, não há muito o que se pensar, não há nada muito diferente, não. Tá certo? Eu vou pausar aqui, interromper o compartilhamento e vou esperar aqui a participação de vocês, certo? Agora seriam as dúvidas de vocês. Por que que eu abri as dúvidas para que vocês mandassem por e-mail? Porque nesse momento agora seria só um refinamento, mas estamos abertos agora às dúvidas, tá bom? Antes de fechar aqui meu microfone, para que vocês possam ter a oportunidade de perguntar, no final, Wilma, eu sei que você está atendendo aqui outra pessoa, estou vendo que você está atendendo, mas ao final eu vou dar oportunidade para, se você lembrar de alguma coisa enquanto nós conversarmos aqui, aí você tem a oportunidade, tá bom? Fique à vontade. Então, a palavra está com vocês, gente. São 3h28. Temos meia hora aí para discutir. Meia hora. Fiquem à vontade. No mínimo, né? Josilene, uma dúvida. Eu escrevi até no chat. O meu fundo faz 4 anos que não tem movimentação. Como é que eu sei se ele pode ter movimentação ou não para o ano que vem? Vai vir recurso, que é o fundo de habitação. Deixa eu dar uma olhada aqui, Walter. Vamos fazer o seguinte, então.
Eu acho que tem um recurso aqui de levantar a mão. Levantem a mão quem quiser falar, tá certo? Aí a gente segue uma. Não aqui no chat, Agostinho, tem aqui reações, aí tem aqui levantar a mão, para que a gente dê a oportunidade a todos, tá bom? Se você não teve arrecadação, como sei se o Fundo de Habitação terá recursos em 2022? Porque já está há mais de 4 anos que não tem movimento. É verdade. Walter, você sabe que há pouco tempo nós tivemos que resolver uma situação particular, porque por falta de excesso de previsão de arrecadação, a gente nem abriu o órgão, porque se não tinha fonte, gente, ó, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil e que cause alguns problemas, e Walter sabe do que eu estou falando, né? É assim, o ideal é que se não há previsão, vou repetir, se não há previsão de arrecadação, não façam, certo? Aí essa decisão quem toma é Josilene na DIPRO. Qual é a força que Josilene tem para tomar essa decisão? Nenhuma. Eu estou dizendo, é a minha orientação. O que é que vocês devem fazer? Isso sim que vocês devem fazer, com a máxima urgência. Aportem, levem essa preocupação, levem essa realidade até o gestor, gente. Desde a outra reunião, eu tenho falado com vocês, quem decide isso é o gestor. É o gestor, minha gente, certo? Então, assim, agora façam isso oficialmente. Façam isso oficialmente para que depois, se houver alguma indagação do Tribunal de Contas, aqui nós fizemos o ofício, aí você já orienta o gestor a fazer essa pergunta também, essa indagação ao órgão superior, que seria o responsável por esse repasse. Aí cria uma cadeia de respostas que depois é fácil de seguir. Tá, você gerencia o fundo, mas nunca perguntou. Nunca perguntou a quem, Joselene? Nunca perguntou ao responsável, a quem responde por isso. Então, gente, ofício, memorando, né, que eu acho que não existe mais memorando, é ofício mesmo, um ofício interno para o gestor do órgão, demonstrando essa situação, que não há previsão para o seu fundo, e já não só no ofício interno você fala dessa preocupação, fala dessa situação criada no fundo, como também já sugere que o órgão competente, ou órgão responsável, que antes, né, fazia a distribuição, que enviava recurso ao fundo, seja também solicitado a ele uma resposta, se haverá ou não, né? Se a motivação, porque pode acontecer isso também, Walter, e eu estou falando aqui para todos, a motivação que criou o fundo pode ter se desfeito, pode não estar valendo mais a pena, pode ter mudado de interesse, né? Assim, o interesse não é mais o mesmo, a motivação que criou aquele fundo não existe mais, a necessidade, então é o momento de sentar e conversar com o gestor, tá certo, gente? Não é Josilene que está dizendo que você vai encerrar o seu fundo, não, que você vai encerrar as atividades da sua gestão. Não é isso, eu estou dizendo a você que é hora de você sentar com o seu gestor e apresentar a ele essas dificuldades, tá bem? O próximo aqui é Agostinho. Manda, Agostinho. Vão levantando a mão, tá, gente? Para a gente ir respondendo as perguntas. Agostinho? Pronto. Enquanto Agostinho não vem, vou passar para o Wellington Filho. Wellington? Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Olha só, Jocelyn. Eu sou do FIC, do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, e nós estamos, para o próximo ano, como nos anos anteriores, querendo buscar a captação de recursos com empresas, né, como é o Fundo de Cultura, para fomentar
os artistas, isto é, através do fundo. Então, nós utilizamos aquela fonte 270. Minha única preocupação é qual é o código da receita que vamos utilizar. Apenas isso. Ah, tudo bem. Você tem a legislação, Wellington? Você tem a legislação da captação dessa receita já? Já está publicada? Sim, sim. O próprio fundo, na sua legislação que cria e também no seu decreto, já tem, né, a metodologia, né, de como fazer essa captação utilizando do lucro presumido das empresas. Então, a nossa única preocupação é essa, o código da receita que nós iremos utilizar. Certo. A minha sugestão é que, se a sua dúvida é o código da receita, que na verdade é a natureza da receita, né? Que está lá no ementário, você pode ver isso. No ementário da receita, é super fácil de baixar. Você coloca no Google ementário da receita para 2022 e você baixa lá e você vê sua receita com maior tranquilidade. Se você tiver ainda dificuldades depois de baixar o inventário da receita, eu gostaria que você se dirigisse à CGE, certo? A gerência responsável pela administração indireta a gerência, né, de administração indireta do Estado da Paraíba, que está sobre a gerência de Robson e Társila. Você se dirige a eles. Se você não tiver o contato, Wellington, por favor, ao terminar aqui, manda um WhatsApp para mim que eu mando o contato deles para você, tá bom? Mas desde já, gente, para todos aqui, todos, baixem o ementário da Receita para 2022. Não se contentem em ter isso dado por alguém. Vão pesquisar, que vocês vão ver que você vai enriquecer, assim, enormemente o seu entendimento sobre receita, tá certo? Agostinho? Você tinha saído da fila? O seu som, o seu som. Ative seu som, por favor. Só lembrando aqui, gente, a todos que entraram depois, que a nossa reunião de hoje está sendo gravada. Lembrar que metodologia de cálculo de receita, no caso dos fundos, é a legislação de arrecadação do fundo, aquilo que prevê quais são as receitas que vocês terão, certo? De arrecadação. Então, quando mandar a previsão de receita, a metodologia do cálculo, que foi uma das questões que me perguntaram por e-mail, é a sua legislação. Coloca junto e envia, ok? Agostinho, meu filho, cadê você? Enquanto isso, eu vou passar para Antônio. Antônio, por favor. É o seguinte, tá me ouvindo, Josi? Sim, sim, estou Ok. ouvindo. Pegando aquela primeira questão que foi apresentada, tá? Acho super válida essa questão do documente-se. Sim, vai fazer alguma coisa? Documente-se. Faça ofício, faça o que tiver que ser feito, mas documente-se daquilo que você está fazendo. É uma garantia, uma proteção não só para você, como para a gerência que você faz parte, como para o órgão como um todo, né? Você está fundamentando aquilo que você está passando. Não é uma informação isolada, mas uma informação que está registrada. Isso. Minha questão com o nosso fundo é que o que a gente gera ou gerava até então de receita era para pagar, suprir os pagamentos dos contratos que ele tem. Como eu te falei, a gente já está pelo segundo ano consecutivo sem receita e não temos previsão de receita, porque não temos previsão de reabertura do centro de convenções, certo? E aí, como é nesse caso em específico, eu faria esse ofício informando ao gestor sobre essa questão, sobre essa situação, porém, eu sei que é desse dinheiro que a gente paga os contratos que nós temos, né? Que virou uma outra realidade agora que a gente tem solicitado via Tesouro para poder honrar esses compromissos. Mas para o 2022, supomos que a gente vai ter reabertura.
porém, não temos previsão ainda de quando. Como é que a gente faria nesse caso, Josi? Mantenha a sua primeira orientação que você deu? Manteria a primeira orientação que foi dada. No entanto, nós acreditamos, nós, assim, pode ser otimismo, não sei. Eu creio muito em Deus, né? Eu sou cristã, a maioria de vocês sabem disso. Eu creio muito em Deus e eu creio que a própria economia ela já dá sinais de retomada. Eu não estou falando dos tempos, né? Que não é tão saudosos e tão, mas eu acredito que alguma coisa assim, acredito que o Centro de Convenções já vai dar em 2022 alguns passos em relação a isso. Eu faria uma previsão bem realista, certo? Mesmo que não cabendo tudo que eu posso, mas eu faria uma previsão bem realista e apresentaria junto essa realidade ao gestor. Faria bem realista mesmo. Aí eu arrecadava 100 mil reais, mas pelo que eu estou vendo, eu vou arrecadar 10 mil, 20 mil. Se lá no final lá para no segundo semestre de 2022 a gente começar a receber pessoas, eu imagino que a gente vai ter 20 mil, 40 mil reais. Está aqui a minha previsão de receita, tá certo? Aí algumas ações ficaram de fora, mas as ações, é isso que eu quero dizer para você, as ações básicas de manutenção seriam mantidas com esse recurso. Entendeu, gente? Eu acredito que todos aqui de vocês estão entendendo. Mas, assim, com a realidade que nós temos para 2022, a gente vai colocar, se for necessário, vamos mandar para a Assembleia projeto de lei para abrir ação novamente, que nós achávamos que não íamos ter. Vamos mandar, e qual é o problema? É melhor isso do que termos o Tribunal de Contas e outros órgãos e a própria população, gente, a própria cidadão está lá. Ô, gente, o Centro de Convenções está dizendo que vai arrecadar 2 milhões de reais. E onde é que vai ter esses shows para arrecadar 2 milhões de reais? Né? E a pandemia, cadê? Então, assim, é uma resposta à sociedade, é uma resposta aos órgãos de controle interno. Para mim, é a minha sugestão, certo? Como eu estou, né? Eu estou diretora da DIPRO e tenho visto essa realidade. Ontem nós estávamos lembrando disso. Inicialmente, gente, eu não sei se vocês ouviram quando eu falei, mas ontem nós estávamos reunidos lá na CEPLAG, presencialmente com o secretário Gilmar, e ele lembrou uma coisa: nós chegamos em 2019 com muitas dificuldades na CEPLAG, mas encontramos um pessoal muito aguerrido, muito querendo, sabe, transformar a realidade. Aí, logo em seguida, veio a pandemia, gente, com menos de 7 meses depois, veio a pandemia, e a gente está aqui, ó, lutando todos os dias, o Wilma na GEPRO, Ricardo na Diplan, a gente aqui, sabe, o secretário junto com os outros secretários, e assim, não tem sido fácil para ninguém. Mas o que não dá é não encararmos a realidade, porque a portaria 710 está aí, ó, e vai vir assim, com força. E lembre-se, 2022 é facultativo, mas os tribunais de conta já disseram, vamos cobrar o de para. Então, vamos fazer de para? Lógico que não, já vamos começar já com as fontes novas, tá certo, gente? Agostinho, será que tu fala agora, Agostinho? Oi, tá me ouvindo agora? Agora Alô? estamos. Tá, boa Agora, tarde a boa todos, tarde, boa né? Que tarde. alegria revê-los, mesmo Bom demais. de maneira remota, né? Saudade aí de todo mundo. Saudade. Mas, Josilene, é o Sim, seguinte, nós só temos um fundo, que é o Fundo de Combate à Corrupção. E esse fundo não recebeu nada, né? Pelo que me consta, nós estamos... sim. E havia uma previsão de receita o ano passado que foi de 10 mil reais, Pronto. tá certo? Certo. Eu Justamente acho por causa que da pandemia. Justamente por causa da pandemia. exatamente. Não houve, Seguindo essa linha, viu, Antônio? Só um momento, Agostinho. Seguindo essa linha, já o ano passado, a Controladoria Geral do Estado já fez isso. Pegou sua receita e já reduziu para a realidade. Né? Em meio à exatamente. pandemia, disse, não, espera aí, vamos colocar aqui 10 mil, que é o que nós esperamos, e vamos esperar, né? Agora, eu acredito que em 2022 a gente possa, sim, ter outra realidade, mas vamos começar com o que nós temos, tá certo? É verdade. Então, os valores
eu ainda vou passar para Letácio, tá certo? Para ele fazer uma definição. E com relação ao envio, né, desse material aí para vocês, vocês estão no PBDoc, ainda vai ser através de e-mail? Estamos no PBDoc. Eu gostaria de aproveitar que todos que estão, né, todos que estão aqui representando os fundos, né, que se vocês estiverem com o PBDoc, nos envie para o PBDoc, aí lá tem a DIPRO, certo? Mas vamos combinar uma coisa, eu falei com o Diego que eu faria assim, e ele concordou, então vocês vão mandar para a chefia de gabinete. Todos vocês, certo? E, inclusive, os que têm e-mails que já mandaram para mim, eu vou encaminhar para ele, até porque, para o secretário Gilmar Martins ter uma resposta de quem enviou, de quem deu a resposta sobre a correspondência, né, de receita. Aí eu vou aproveitar, Agostinho, só uma pontazinha, deixa eu aproveitar isso que você falou. Alguns órgãos, eles não receberam direto nas suas diretorias, nas suas presidências, nas suas repartições, né, lá junto aos secretários. Se vocês precisarem que ainda seja feito isso, se você ainda não baixou a documentação, fez um processo, né, que vocês abrem um processo, para que vocês façam e efetuem isso, não se preocupem. Coloque no WhatsApp, no meu WhatsApp particular, o e-mail para o qual vocês querem que eu envie e eu farei isso, tá certo? Não se preocupem. Eu mandei para vocês pelo WhatsApp, o secretário ficou ciente, o chefe de gabinete ficou ciente, mas eu sei que algumas comunicações não faltaram, certo? Faltaram de receber. Mas não se preocupe, envie para mim, eu sei que já são dia 2, mas até a elaboração da proposta orçamentária ainda é tempo, então a gente envia para vocês, tá certo, gente? Fique à vontade. Agostinho, pode voltar, desculpa. No seu caso, então, eu mando pelo PBDoc para a DIPRO. Não, para a chefia de gabinete. Chefia de gabinete. Chefia de gabinete. Por favor, todos podem mandar para a chefia de gabinete. Para a chefia de gabinete. Isso. Ok, então Tá a dúvida era só essa. Nós temos no fundo do ano passado, que nós enviamos, não é? Por 3 códigos, né? Certo. Multa de legislação oriunda de recursos administrativos de responsabilização. Sim. Outras receitas primárias principal e remuneração de depósito bancário de recursos não vinculados. Cada um com seu código. Os códigos não foram alterados, é isso? Permanece o As mesmo? naturezas de receitas, que são esse código, que está lá no anexo 10, algumas delas foram alteradas. Eles limparam muita coisa, tiraram muita coisa. Então, eu repito mais uma vez, por gentileza. Agostinho está em casa, né? Agostinho está em casa, está na CGE. Então, baixe o ementário. Se vocês tiverem dúvidas, liguem lá para o Robson, para a Társila e tirem suas dúvidas, tá bom? Quanto ao ementário de receita. No entanto, eu já estou dizendo aqui vocês, é super fácil. Ementário de receita para 2022. E vai aparecer lá e você tira sua dúvida, se o seu código continua ou não. Para as pessoas que entraram agora há pouco, vou repetir mais uma vez. Para os fundos, os que estão representados hoje, vou mandar de natureza de receita, de natureza de despesa e do código da fonte, certo? Para que vocês possam fazer essa limpeza, mudar o que tem que limpar e mandar para mim lindo, maravilhoso. Que eu só vou precisar, olha, digitar a fonte lá e pronto. Não vou precisar nem pensar, que vai estar vindo tudo lindo, tá certo? Porque no nosso caso, Joselena, a fonte era 270, permanece a mesma? É isso que eu estava falando, Agostinho. A portaria 710, ela alterou a codificação de fonte e, no meu entendimento, e no entendimento também da CGE, é 759, certo? 759. Mas a portaria, você pode tirar a dúvida na 710, e eu vou repetir mais uma vez. É para vocês pegarem o que vocês fizerem, rasgarem, joga no lixo, e agora eu vou fazer do jeito que Joselene está dizendo. Não, gente. Estou dizendo que vou mandar esses diparas para vocês e que vocês analisem. E se vocês ficarem com dúvidas, mandem a pergunta para o meu e-mail, que eu estou respondendo todos. Ontem
Eu respondi e-mails até 11 horas da noite. E eu não estava assistindo as Olimpíadas, não, viu? Eu estava trabalhando junto com vocês, tá bom? Eu vou receber também isso. Certamente, meu caro. Certamente. Edo, por favor, Edo. Ok, tudo bem. A dúvida era só essa. Estamos aqui na escuta, agradecendo a você, né, a Gilmar, a Wilma, a Ricardo, toda essa galera que sempre trata a gente tão bem, né? Aí na CEPLAG, de PRO, o pessoal que faz a secretaria, é uma alegria muito grande reencontrá-los pelo vídeo, mas logo, passada a pandemia, a gente vai ter a oportunidade de se abraçar pessoalmente. Um Com abraço a aí para graça de todo mundo, vou Deus. continuar na escuta. Pela graça de Deus. Edo? Alô, Josilene, Oi. tá me escutando? Tá Perfeitamente. escutando? Perfeitamente. Não, Josilene, é o seguinte, eu estou participando porque, na realidade, eu não sei porque Jordano não está, mas tudo bem. É o Jordano seguinte, eu está, tenho não. algumas dúvidas, Jordano está. tá? Está. Então, Jordano pronto. está. Mas eu tenho umas dúvidas. Vamos Sim. lá. Sim. Aqui nós temos cinco fundos. Nós temos aqui 5 fundos. O do Certo. trabalho, que ele é o responsável. O Fundo Sim. de Apoio às Ações Cidadãs, que é o contador chamado Luciano. O FES, que é o da assistência social, sou eu. O Fundesc, que é o da criança e adolescente, sou eu. E eu tenho do idoso, que ainda, se eu não me engano, ainda não está em atividade. Mas vamos lá. A dúvida que eu tenho, José, é porque no FES nós temos um recurso que vem através das taxas do DETRAN, que eu classificava na fonte 270. Você falou com o Agostinho aí, eu já entendi que seria 270 seria agora a fonte, você falou aí 759, foi o que você falou? Sim, 759. Pronto. Então eu colocaria nessa mesma situação, 759, eu creio que sim, Pronto. né? Eu já E tem falei recursos, hoje, Edo, mas eu acredito que você possa ter entrado depois. As fontes de recursos referentes à assistência social, de acordo com a portaria 710, são essas aqui. São transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, transferências de convênio e instrumentos congêneres vinculados à assistência social e as outras, certo? Eu acredito que vocês têm, se não na indireta, se não no fundo, mas vocês têm na secretaria. E as fontes de arrecadação? As fontes de arrecadação dos fundos em geral. E quem vai dizer isso, prestem atenção, gente. Quem diz isso é a sua legislação. Lembra que no ofício circular que trata sobre a receita de vocês, nós colocamos lá, anexar metodologia de cálculo. O que é a metodologia de cálculo? É a formação do fundo de vocês, que regulamenta quais são os tipos de arrecadação que vocês terão. Se o recurso que você recebe, Edo, respondendo a sua pergunta, se o recurso que você recebe está dentro dessa sua legislação, então ela é 759. A outra modalidade que eu já tinha apresentado antes é a 753, que são recursos provenientes de taxas e contribuições que alguns fundos podem ter, certo? Eu estou dizendo que podem ter, cabe à avaliação de vocês, tá certo? Mas, pelo que nós observamos, seria a 759, tá? 759, com Agora tem exceção, repito, com exceção dessas 3 fontes específicas aqui. certo. Não, porque a gente lá no FES, que é o Fundo Estadual da Assistência, eu sei que tem o repasse do Fundo Nacional, certo? Isso aí eu sei. A minha dúvida é com relação a essa do DETRAN, que vem essa taxa. Tudo bem. Certo. Agora, tem uma outra situação, Josilene, que é o do Fundo da Criança e Adolescente, que nós Certo. recebemos de doações, tanto de pessoa física como pessoa jurídica. Tá, tudo bem. Atualmente, a gente está tendo as doações através de pessoa jurídica, só foi 2 doações, e pessoa física através da declaração do imposto de renda. Você sabe que eles têm aquela opção deles no imposto de renda, que o imposto que ele vai pagar, ele tem um percentual lá que ele
pode destinar ao fundo estadual. E isso era tudo fonte 270. Então, assim, basicamente, você já me respondeu. Certo. Lembre-se que Agora, a portaria 710, eu vou compartilhar de novo com você, tá, Edo? Eu disse a vocês que eu vou compartilhar de novo aqui, só um momento. Só um momento. A portaria 710, Edo, ela foi alterada pela 925 e toda essa documentação eu mandei para vocês no grupo. Vocês estão vendo a minha tela? estou vendo. Está vendo a 661, transferências de recursos dos fundos estaduais de assistência social. Controle dos recursos originários de transferências dos fundos estaduais de assistência social. Então, assim, eu disse que só existiam aquelas três, mas existem também essa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou repetir, não importa qual é o fundo, não importa qual é o fundo, se é o da PGE, se é o da CGE, se é o da Secretaria de Desenvolvimento Humano, se esse recurso que você recebe está dentro da legislação da criação do fundo, ela é 759, certo? É o nosso entendimento, tá certo? Agora, cabe a vocês fazer essa crítica, né? Essa crítica, porque estamos todos nós no mesmo barco, né? E eu conto com vocês para as dúvidas de vocês. Olha, essa pergunta, vou esperar, antes de passar para você, viu? Que está assim como usuário Zoom. Mas quem é o próximo aqui da lista? Quem é o próximo da lista aqui que eu não consigo ver o nome? Sou eu, Edson, da Sodema. Oi, do Edson. CEPAMA, no caso. Oi, tudo bem, né, Edson? Boa tarde, tudo bom, né, pessoal? Josilene, eu tive a seguinte interpretação, certo? Certo. Como se fosse aqui um conflito de competências. O que for mais especial prevalece sobre a geral. Para mim, a geralzona seria lá 501, e no caso dos nossos fundos, 759 recursos vinculados a fundos, certo. ok? Certo. Dentro daí, como você disse, o FEPAMA, ela tem as multas decorrentes de fiscalizações, que é o único canto que eu achei multa foi no trânsito, que aí seria DETRAN, não cabe a mim. Não tem outra, não? Deixa eu ver aqui. Vá falando, meu filho. Eu vou... De multa, eu só achei a do DETRAN. DETRAN não, do trânsito, né? Então, essa multa decorrente de fiscalização seria aqui, recursos vinculados a fundos. Só que ano passado nós tivemos o acréscimo, não está na lei de criação do FEPAMA, foi uma lei de 2020 agora, que ela criou a taxa de fiscalização ambiental, a TCFA. Pronto. Não seria, Edson, sem cortar o que você está falando. Certo. Não seria a 753, não? Recursos provenientes de taxas e contribuições? Então, não seria 753, não? Essa taxa que eu falei agora, no caso, não é isso? Porque o que está na lei de criação da Sodema é a multa, está lá multa. Não é taxa, não é contribuição, ela não é nem taxa nem contribuição, ela é multa de verdade. Pronto, tá certo. É multa decorrente de fiscalização. Eu entendi. Eu acredito que vocês ouviram quando eu falei aqui no início que muitos códigos de receita, estou falando de codificação de receita, 100, 101, 270, muita codificação, ela foi somada. E, por consequência, a natureza da receita, que é o código que fica no anexo 10, também. Então, assim, nesses casos específicos, desde a primeira reunião, eu falo isso, até o Wilma brinca comigo, mas mande sua pergunta por e-mail, fundamente, e a CGE, a coordenadora geral de contabilidade do Estado, Cláudia Marques, participou da primeira reunião, e como ela disse que pela primeira vez, eles não dão esse tipo de assistência tão próximo assim na hora da elaboração, mas por causa da urgência, por causa da natureza da situação, ela se colocou à disposição, ela e os seus técnicos. Então, eu acredito que é a hora de você se reportar, Edson, com essa sua particularidade,
e conversar lá com o Robson, certo? De conversar com o Robson. A gente está trazendo as ideias gerais, está tirando aquelas dúvidas. Mais uma vez, eu repito, passarei o DIPARA, que a própria CGE fez com a gente, mas que não é definitivo. Junto com vocês é que a gente vai tornar essa planilha definitiva. É junto com a colaboração de vocês. Tá bem, gente? Ok? Não sei se eu te respondi, Edson. Responder. E a dúvida era justamente essa, porque dentro do próprio recurso vinculado ao fundo, eu tenho essa particularidadezinha que se encaixaria já em outra especial perfeito. aqui, vamos dizer assim, entendeu? Isso. Eu estou vendo aqui que a pergunta de Francisco, do IFAEP, é justamente a mesma. Eles também têm multas lá, e multas, especificamente multas, só aparecem em relação a trânsito, né? Que é o DETRAN. Então, totalmente você já ficaria de fora, né? DETRAN, a prefeitura, né, com a CEMOB, que deve ter tem receitas de multa, mas para vocês que já seria aquela multa ambiental, né? Já não caberia mais. Não caberia mais, tá, gente? Então, ótima pergunta. Eu acredito que eu respondi você também, Francisco. Gente, o próximo aqui é contabilidade CDH. Sou eu, Jordane. Boa tarde, tudo bem? Eu sei, meu querido, que é você. Boa tarde, Jordane. Aqui, só complementando aí a dúvida do Diego, a gente tem outra dúvida que vai ser aplicado também no FES e na secretaria. A gente tem duas fontes de recursos, que seria a 283, que é recursos vinculados fundo a fundo, e a fonte 158, que são as transferências voluntárias, os convênios que são firmados com a secretaria ou com o FES. Certo. Quanto a 283, a gente já está seguro que a fundo será a fonte 660. Isso. Não tenha dúvida. Nacional, né? Isso. Já no 58, a gente está na dúvida se vai ser a 665, que seria convênios e instrumentos congêneres vinculados à assistência social, a 700 ou 701. Certo. Eu acredito que é a vinculada à assistência social, viu? Porque você lembra que a nossa era fontes de convênio. Todo mundo que era um 58, todo mundo que tinha fonte de convênio, junto com o governo federal, usava a 158, perdão. Meu cérebro está trabalhando mais rápido do que as minhas palavras. Perdoe-me, gente, eu deveria estar falando mais devagar. Mas eles fizeram justamente essa segregação, que foi que eles se preocuparam. Gente, meu vizinho está fazendo umas obras aqui, me perdoem, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas vamos lá. Eles se preocuparam, a portaria 710, alterada pela 925, justamente com essa segregação. Educação, saúde e assistência social. Por quê? Porque foram exatamente vocês que foram demandados em maior volume, eu vou dizer assim, pela importância do enfrentamento da Covid. Então, eles viram que no Brasil, no nosso país, a assistência social tem uma força muito grande que não pode ser desprezada, né? Como a saúde e a educação. Então, é tanto que tudo que a gente vai falar agora é suas. Ninguém separa mais. Ninguém separa mais. Então, assim, mandem suas dúvidas. Eu acredito que é exatamente assim como você está pensando, Jordane. Não tem muita coisa de diferente, não. Mas, pontualmente, nós podemos ter uma diferenciação e outra, mas eu acredito que não é o caso da assistência social. Eu acredito que essas fontes que eles destinaram especificamente para assistência social é a que você deve utilizar, certo? Mas manda sua dúvida se vocês ainda tiverem. Eu vou receber as propostas de receita de vocês até as 23 horas e 50 minutos do dia 2 de agosto. Não se preocupem. O que vocês precisam é mandar dentro do prazo, tá certo? Então, vocês têm... Não vou obrigar ninguém a trabalhar no final de semana, mas tem dúvida, hoje é quinta-feira, manda para mim. O que eu não souber, fala com o Robson, já vai tirando as dúvidas com o Robson, tá certo, gente? Lembrem-se, Cláudia Marques se colocou à disposição e colocou à disposição também os técnicos. Vocês falando com eles, é claro que vocês não vão falar direto com a Cláudia Marques, até porque a agenda dela é negócio assim, né? Mas assim, fala com o Robson. Robson junta todas as questões de vocês e apresenta a Cláudia. Tá certo, gente? Não fiquem com dúvidas.
Por favor, não fiquem com dúvidas. Outra coisa que eu queria dizer para vocês que foi uma questão do Detran. O Detran não está aqui hoje porque ele não é fundo, né? O Detran não está aqui hoje, mas eu gostaria de agradecer, que fica o registro aqui, porque foi pela questão que foi demandada, né? Pelo Detran. O que foi que eles me falaram? Eles me falaram assim, Josi, eu vi a portaria 710, vi a 925, cadê a DREM? Cadê a DREM? E eu, não sei. Então, assim, a gente só para pensar nesses detalhes se nós somos provocados por vocês que estão aí no operacional. Então, já estou entrando em contato, depois dessa reunião de vocês aqui, já vou mandar um e-mail para a Cláudia Marques, para que juntos a gente tenha uma indicação de como será a DREM para o ano que vem, certo? Mesmo que não seja, vou repetir para ninguém se atrapalhar, mesmo que não seja uma preocupação para a PELOA 2022, contudo, é uma preocupação para a execução, não é uma coisa para agora, é uma coisa para a execução. Mas já nos alertou, a DREM, certo, gente? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? São 4h05 da tarde, nós podemos nos estender mais um pouco, mas só se Oi, vocês tiverem Josilene. mais dúvidas. Josilene, Sim, Wilma, deixei você para o final mesmo. Quem foi que falou não, antes mas de... eu só queria só Joacir. dizer assim, bem, Joacir, um minutinho só. Sim. Claro, Porque claro, eu também claro. queria só lembrar que o Chiquinho já tinha vindo aqui na minha sala, conversado comigo e já tinha realmente detectado que estava faltando a correlação da fonte da DREM. Ele já tinha falado, sabe? Só que hoje a gente não se viu, eu não toquei no assunto. Mas aí você trouxe ela agora. E depois, assim, com o menininho da Fundac, né? Na fonte 700 e 701. Só que um aqui ele estava dizendo que é com a União e o outro com os estados. Então, quando o convênio for com a União, é 700. Quando for com o estado, é 701. Ok. Joaci? Oi, Josilene, boa tarde. Eu fiquei com medo que você disse que o Wilma era a última, aí eu já quis correr na frente. Não, é quando ela é a última mesmo. É quando eu digo assim, ninguém tem mais nada, eu digo, Wilma, suas considerações. Porque ela fica aí trabalhando, porque ela está no trabalho. Eu estou em Eu casa, sei, eu mas ela sei. está presencial. Ela fica anotando tudo, minha gente. Vocês pensam que ela não estão prestando atenção, não? Ela sabe quem foi que falou, o que foi que perguntou. É incrível, é inacreditável. Mas pode falar, Joaci. Não é à toa que ela teve dúvida, né? Mas é rapidinho. Boa tarde, Josilene. Boa tarde a todos. Minha dúvida é o seguinte: no ofício 04, o circular, o que veio, ele solicita a previsão da receita a ser utilizada e não a ser arrecadada apenas, ou seja, é uma coisa a mais, é além da arrecadação. Então a minha pergunta é com relação ao recurso que está em caixa, que a gente tem em conta. Como é Pronto. que é? Nós já tínhamos respondido essa pergunta na reunião passada, mas também foi questionamento, me perguntaram novamente isso por e-mail. Joaci, os recursos que estão em caixa, de maneira alguma, deve ser somada à sua previsão para pedir orçamento. De maneira alguma, certo? O que é que vai acontecer? Na virada do exercício, vocês me dão licença, só um minuto para eu fechar aqui. Será que ele parou? Eu ia fechar a janela. Na virada do exercício, com a publicação da LOA, do decreto de normas, assim que nós pudermos publicar decretos, o que é que a gente vai fazer? Vocês vão solicitar e nós vamos abrir o crédito por superávit. Agora, claro, você só terá superávit, só um momento, gente, eu vou fechar aqui a janela, só um momento. Não vai acabar, mas vai melhorar aí 30%, 40%. Nós falamos isso, certo? Nós falamos isso com vocês nas reuniões passadas, e o próprio secretário ontem me fez questão de relembrar, para que eu não esquecesse.
o Tribunal de Contas, de acordo com a portaria 710, alterada pela 925, já vai cobrar isso, certo? Já vai cobrar isso. Se você vai utilizar recurso de exercícios anteriores, a sua despesa tem que ser de exercícios anteriores. Se a sua despesa for do exercício, a receita é do exercício. Mas, Josilene, eu começo janeiro, isso foi uma das questões mandadas por e-mail. Josilene, mas eu começo o exercício pagando as minhas dívidas com o recurso que estava em caixa. Você não vai poder mais fazer isso. Porque a matriz de saldos contábeis enviada ao Tesouro Nacional vai estar lá. O fundo da ESA arrecadou 0, gastou R$ 1 milhão. Vai dar inconsistência e o Estado vai entrar no cadinho por causa do fundo da ESA, certo? Porque não pode mais. Para utilizar o recurso que está em caixa, você vai ter que abrir superávit financeiro apurado na virada do exercício, no balanço patrimonial, de acordo com a 4.320. Aí, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, que eu e o Ilma, a gente passa o ano todinho brigando com vocês. Brigando, eu tenho dinheiro em caixa, eu tenho, é meu, eu uso. Não vai poder mais usar. Aquilo que a gente sempre orientou vocês, para que vocês fizessem corretamente. Gente, prestem atenção no restos a pagar. Se você vai pagar, ótimo. Se você não vai pagar, cancela. Josilene, mas eu não posso cancelar restos a pagar processados sem uma justificativa. Beleza. Tem justificativa? Você pagou com recurso? Não tem justificativa? Não cancela. Mas se é um restos a pagar não processado, que você sabe que não vai utilizar e que você tem justificativa para cancelar, cancela. Porque senão você não vai poder utilizar o dinheiro que está em caixa. Primeiro, porque não vai ter superávit financeiro, não vai ter. O que ocorre muito também, eu acredito que a portaria até vai impedir que isso aconteça. Alguns de vocês, pouquíssimos, mas acontece, classificam a receita em códigos diferentes. Prestem atenção, gente, no codificação da receita. Porque por mais que vocês tenham superávit, se for necessário corrigir a receita, superávit financeiro é apurado aonde? No balanço patrimonial. Vai estar a correção? Vai estar no balanço patrimonial? Não. Só na próxima virada do exercício. Isso é contabilidade, isso é o básico. Então, assim, nós estamos aqui, e eu e o Wilma pegamos boas brigas em relação a isso, até que vocês compreendessem a necessidade do acompanhamento diário das suas contas, dos seus restos a pagar. Porque o que é que vai acontecer? Com o encerramento de 2021, encerrou 2021, eu fiz a minha peloa com a receita prevista, não somei com nada, só com o que eu realmente tenho de previsão, a minha realidade. Virou o ano, tenho LOA aprovada, tenho o decreto de normas aprovado, já posso pedir crédito orçamentário? Posso, que as exceções do decreto de normas sempre foram o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, e tem outra exceção também, que é aquela autorizada pelo secretário de planejamento, de acordo, né, com as necessidades. Ele vê que é uma necessidade urgente. Sim, fale, Wilma. O excesso, né? Pode pedir. Sim, o excesso chegou, né? Aí você pode... Então, assim, instrumentos legais nós já temos. Estamos aqui trabalhando com o sistema para que vocês possam pedir assim que esses instrumentos sejam publicados. Agora, vocês têm que fazer a parte de vocês. É isso que eu estou dizendo. A gente está aqui gastando tempo, né? Investindo tempo. Não vou usar essa palavra gastar, não. Vou usar a palavra correta. Investindo tempo nisso com vocês, estudando com vocês, para que vocês possam fazer o mais próximo do correto possível. Porque se você não fizer corretamente agora a sua previsão de receita para a sua elaboração da despesa, a sua execução vai ser terrível. A gente vai ficar não pode eterno, tá certo? Jaci, Obrigado, não sei se eu respondi a sua questão, a sua pergunta. Não, maravilha, obrigado, viu? Por nada, por nada.
Vamos à próxima. Josilene Fátima Regina, do FADAT. Josilene, a fonte 148 se encaixa em qual? Fátima, boa tarde, né? Nós verificamos que a portaria 710, ela não separa, ela traz fonte específica para operações de crédito, certo? Ela traz. Eu vou compartilhar aqui de novo para todos, certo? Vou compartilhar novamente. Aqui, operações de crédito. Deixa eu fazer aqui. Todo mundo pode ver a minha tela? Todo mundo está vendo? 754. Aqui. É a 754. Para a interna, para a externa, está tudo aí. Lembra que eu falei que algumas codificações de fonte tornaram-se mais de uma e outras foram juntadas? Pronto. Essa é uma delas. Todas as operações de crédito interno e externo estarão aí. Aí, pronto, Joselina, acabou com o meu mundo, né? O que é que eu faço? Já perdi até aqui, os cabelos já começaram a se arrepiar, que nem o teu. Não, gente. Muita calma nessa hora. Nós, no CIOP, lembra dos marcadores indicados lá pelo MTO, pelo Manual Técnico de Orçamento? Lá temos divisões em relação a operações de crédito. Então, aqueles que têm marcadores específicos no CIOP, né, no nosso CIOP, vocês vão colocar lá a marcação, de acordo com o Manual Técnico de Orçamento. E aquela que não couber, vai estar, alguns vão estar na ação, descritos na ação, aí você vai poder acompanhar com a fonte, operações de crédito com a fonte 754 e com o nome da ação, para alguns será possível isso, outros com a fonte 754, mais o código lá de identificação de operações de crédito, que está lá na MTO, e outros não vão ser possível nem a codificação pela ação específica, nem na condição do MTO. No entanto, é o que temos para hoje, certo, gente? É o que temos para hoje. Eu acredito que, nós falamos nas outras reuniões, e eu quero repetir aqui junto com vocês, que a Coordenadoria de Contabilidade Geral do Estado, ela tem um canal aberto com a STN e com as contabilidades de outros estados. Então, é mais uma ajuda que nós pedimos aqui a vocês. Se você tem uma questão dessa, viu, Fátima? Se você tem alguma questão dessa e quer sugerir à STN a abertura de um código próprio para isso, de CO para isso, que a gente poderia abrir um CO, se não fonte, digamos, a fonte seria 754 operações, né, de crédito e com um CO específico para o Profisco. Poderia ser feito assim também. Mas até isso tem que ser levado à STN para que, se aprovado, eles permitem que seja utilizado. O Estado não vai poder mais abrir fonte específica, o Estado não vai poder, nem Estado nem município, nem Estados nem municípios, nem fonte específica, nem CO específico. Tudo vai ter que ser levado à STN, aí eles vão em plenária, né, que eles têm lá os encontros de GTCOM, GTFIM, e lá eles definirão se aprovam ou não a criação de uma fonte nova ou de um CO novo, tá certo? Ok? Mais alguma pergunta, gente? Não sei se respondi a tua questão. Está respondido? Deixa eu ver aqui. Hein, Fátima? Diz aqui. A receita, Francisco, está perguntando, a receita de transferência do fundo... Beleza, beleza, Fátima. Valeu pela resposta. Walter, eu te dou... Já, tá a palavra. Deixa eu só perguntar aqui. A receita de transferência do Fundo Penitenciário Nacional. Sim? Qual é a sua pergunta, Francisco? Formalize sua pergunta. Pode formalizar. Enquanto você formaliza, eu vou aqui novamente, vou compartilhar. Formalize sua pergunta. Vou compartilhar para ver aqui se tem alguma aqui penitenciária. Não tem. Deixa eu ver qual foi a sua pergunta.
Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta dele. Tudo. Francisco, fala aí, Francisco, qual foi a tua pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. A receita da transferência do Fundo Penitenciário Nacional. Não tem, né? Não tem. Você olhando na portaria 710, tem lá? Se não tem, amigo, game over. Tá vendo? Não tem. Vamos para... Vou aqui para 700 para 925, deixa eu ver. Não tem também. Não tem. Não tem, Francisco. Não tem fonte específica. Não tem fonte específica. Você vai ter que ir lá na portaria 710, na portaria 710 e ver que tipo de transferência... deixa eu ver aqui. Que tipo de transferência tem mais vinculações legais? CID, CONCIP, trânsito, praças de crédito, depósitos judiciais, recursos vinculados a fundos, outras vinculações legais. Aí, de previdência, nenhuma se encaixa, recursos extraordinários também não se encaixa, vinculações decorrentes, outras transferências de convênio e congêneres da União, seria o 700. Seria o 700. Certo? Dá uma olhada lá no 700, no Código de Receita 700. Eu acho que será o 700. Porque, como eu estou dizendo para vocês, enquanto umas foram divididas, outras foram somadas. Agora, na maior parte das vezes, foi somado, certo? Enquanto uns foram detalhados, como é o caso de saúde, os privilegiados, na minha opinião. Saúde, educação, como é, meu Deus, assistente social. Os demais, geralzão. Tá, gente? 700. Vamos dar oportunidade, Walter? Pode falar, Walter. Josilene, eu estava com uma dúvida quanto às fontes que a gente estava fazendo hoje, eu e Esmeralda. Antigamente, a gente usava 270 recursos próprios, 280 recursos vindo do Tesouro, do governo federal, recursos 100, fonte do Tesouro. 283, né? Isso, 283. Aí, acabou essa questão de fonte vindo de algum tipo de recurso. Né? A fonte a gente vai usar aquela lá, 501 ou 756, isso. Tem que tanto serve para vir do governo federal, quanto do governo do estado, quanto recursos próprios. Correto isso? Eu acho que você não estava prestando atenção aqui no que eu estava distribuindo aqui com o pessoal, compartilhando a tela, mas, por favor, vou compartilhar de novo, tá bom? Demais vinculações decorrentes de transferências, outras transferências de convênio ou instrumentos congêneres da União. Se é convênio ou outros instrumentos congêneres, é a 700. Outras transferências de convênios ou instrumentos convênios dos estados, 701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneros do município, 702. Entendeu, gente? Tá aqui, ó. Com outras entidades. Você vai ter que seguir essa tabela aqui. É justamente isso que eu estou dizendo a vocês. Eu tinha lido isso aí, mas aí eu não tinha entendido essa parte, mas agora eu entendi. Pronto, mas é isso aqui, ó. Aí ele diz, aqui ele dá o nome, vocês estão vendo a minha tela, não estão? Pronto. Aqui você tem o nome, né? O resumo, mas aqui ele diz, ó, controle dos recursos originários de transferências federais, em decorrência de celebração de convênios, instrumentos congêneres, portaria, contrato, repasse. O Wilma que é bom para esses nomes. Pode perguntar o nome todinho ao Wilma, que o Wilma sabe. Então, todos esses aqui é com a União 700. Tá bom, Entendi. gente? Obrigado. Outros estados, 701. E assim, com o estado, né? E assim vai. É a resposta para esse menininho da Fundac, não é? O nome dele está me fugindo agora. É a mesma resposta para a Fundac. Ou para a Fundac, não, para desenvolvimento humano, né? Sim, para Edo. Sim. Só que em relação, aí eu volto à questão.
Em relação à assistência social, eles fizeram aqui, ó, porque eles recebem, eu posso estar enganada, mas eles tanto recebem transferências e de convênios e instrumentos congêneres com a União, na 700, eu acredito que é pouca coisa, mais recebe, como a maioria deles é transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Sim, Social. Aí ele vai sim, para 660, tá certo? Ele tem que isso. separar isso de acordo com o contrato, beleza? É porque aquela 700, 701, eu acho que é 158. Isso, é 158, perfeito, é 158. Que antes nós separávamos assim, gente, a gente separava Isso. 158, todo mundo, 157, educação, não, saúde, que nem existe mais, porque eles criaram outro tipo de fundo, outro tipo de transferência, e deixou de vir 157, e 156, educação, certo? Então, nesse momento, todo mundo que era 158, 156, 157, virou 700. Se não for específico. Quem é específico? Assistência social, educação, saúde, certo? Educação, saúde, assistência social. Pronto, vou interromper novamente. Mais alguém, gente? São 4h25. Mais alguém? Alguém tem dúvida? Eu quero, estou doida para passar para a Wilma, viu? Quando eu passar para ela, eu encerrei. Mais alguém, gente? Eu acredito que a gente tirou bastante dúvidas hoje, né? Eu acredito que a gente sanou muitas dúvidas. Vocês são um grupo muito grande, muitos de vocês trabalham junto também com as secretarias, então vai dar uma força lá no entendimento, tenho certeza, tenho certeza. Se nas suas competências, né? Eu vi que o regimento de vários órgãos foram publicados, né? De muitos de vocês, e alguns serão publicados também. Então, dentro das suas atribuições, o que vocês puderem contribuir, contribuam. Se vocês tiverem uma dúvida, lembre que a sua dúvida pode abrilhantar, né, o trabalho que a gente está fazendo agora. Eu gostaria de dizer a vocês que a gente, assim, como DIPRO, né, como GEPRO, como DIPLAN, nós estamos à disposição de vocês, tá bom, gente? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Então, eu vou encerrando aqui a participação com o Wilma. Wilma, alguma consideração final? Não, o que eu quero dizer para vocês é que vocês nunca viram isso, viram? Vocês chegaram assim, nesse momento assim, de proposta orçamentária, das coisas novas que surgem, e a gente passar assim, tanto tempo tentando abrir as mentes de todo mundo, né? Inclusive a nossa, porque hoje eu mesmo aprendi um monte de coisa com as perguntas de vocês. Eu costumo dizer que eu sou professora, né? Então, eu costumo dizer que eu sou egoísta. Então, uma nota para os meus alunos é aquele que fala muito em sala de aula. Porque o que fala me ensina também. Eu não sou besta, eu vou logo colando tudo, né, dos alunos. Porque tem aquele CDF, né? Então, eu pego logo eles. Então, hoje também, eu vi tudo isso aqui que vocês estavam conversando, eu fui aprendendo. Eu sei, assim, que tudo é novidade, e essas novidades a gente fica, assim, meio temerosos, né? Mas, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, vocês vão elaborar suas receitas, suas despesas, entendeu? E vai ser uma maravilha, e a mente vai crescer, vocês vão aprender mais coisas, porque quando a gente vai pesquisar, a gente aprende mais. Não é só ficar nisso que Josilene está dizendo, é vocês pesquisarem mais, é ir bem a fundo, né? Eu gosto de um técnico que tem, assim, no estado, que ele é Arthur dos encargos gerais da administração. Às vezes eu estou numa dúvida, assim, meu Deus, é isso, eu ligo para ele fala, eu não sei muito bem não, Wilma. Mas aí ele desaparece, passa assim umas 2 horas desaparecido. Depois ele retorna. Aí ele foi, pesquisou, achou, ele disse, olha, assim, eu amei, eu fico doidinho, eu paro meu serviço todinho para aprender logo. Então, a gente que trabalha nisso, a gente precisa fazer isso. Não é até conhecimento. Amanhã, quem sabe, vocês serão secretários de Estado. Então, serão presidentes de empresas, diretores de empresa. Então, a meta da gente não é essa, né? Sempre crescer. Então, pronto, eu desejo que vocês realmente pensem dessa forma. Vou me debruçar no meu orçamento, vou olhar ele bem direitinho, minha receita, vou aprender, vou criticar positivo, vou dizer assim, olha, Josilene, não pode ser assim, não. E se a gente fizer isso? Se a gente criar isso? Entendeu?
Então, é isso que a gente está querendo com isso, né, Josilene? Josilene explicando, está querendo que vocês também tragam novidades para a gente, né? Porque a gente aprende também com vocês. Então, é como ela disse, a gente está aqui. A gente vai fazer de tudo para ter essa resposta. Se não tiver, vai perguntar a quem também sabe, né? Mais ainda do que a gente. Então, conta com a gente, conta com a gente. Se a gente puder fazer, a gente vai fazer, tá certo? Deus abençoe vocês. Gente, desde já, agradecer pela paciência de vocês, dizer que é um momento muito novo para a gente, muito desafiador, mas contem sempre conosco. Por favor, não fique com suas dúvidas, tá bom? Revisem seus arquivos, vou disponibilizar para você as portarias, inclusive a 923, que é a portaria que mudou, né, as codificações de natureza de receita, como eu já falei desde o início, e estamos abertos, tá bom? Para a participação, a colaboração de vocês. Muitíssimo obrigada. Contem comigo. Se você sabe de alguém que é deste grupo, mas não pode participar por algum motivo deste grupo, nós vamos ter amanhã com a educação, mas é como eu disse, amanhã o tema é educação. Então, vocês podem até ficar chateados porque o tema será educação, mas podem participar, tá bom? Não está impedido não, aqui não tem isso não. Aí nós teremos, à tarde, nós teremos o grupo das empresas independentes, porque tem as particularidades, né? Que é outra receita, Wilma, que a gente também não pensou, que é o aumento de capital das empresas, a 275, não pensamos também. Eu gostaria até que você anotasse aí no Inclusive, a papelzinho. Cagepa já questionou sobre isso. Isso, justamente. Quem me questionou isso foi, eu acho que foi a menina Juliana. Acho que foi a menina Juliana da Codata. Então, assim, amanhã a gente vai falar sobre a tarde, vamos falar sobre outro assunto também totalmente diferente. Mas quer participar? Participe. Fica à vontade, tá bom? Não é proibido, não. Aqui a gente cabe até 100 pessoas e é por tempo indeterminado. Então, fique à vontade. Tá certo, gente? 4h30 da tarde, 1h30 aqui de discussão com vocês. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de tarde. Fiquem com Deus. E vamos à luta. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Wilma. Fica com Deus.